Boa noite, professora Lorena. Boa noite, turma. O nosso grupo ficou com o tema liderança. Ele está composto pela Crislaine, Denise, Elisângela, Graciele, Gelma, Natália, Kelly e Tiele. Então, vou falar um pouco sobre liderança. O líder, ele é alguém que possui seguidores, porque sem seguidores não existe líderes. O líder eficaz não é alguém amado ou admirado, é alguém cujos seguidores fazem a coisa certa. Popularidades também não é liderança, resultado sim. Liderar não quer dizer posição, privilégio, título ou até mesmo dinheiro. Significa responsabilidade. Agora, se você deseja ser um líder, ou até mesmo um líder nato, a melhor alternativa é que você procure qualificação, porque aí sim você vai aprender a lidar. Vou deixar para vocês aqui uma citação de Chavenato, 2016, página 18 e 19, aonde ele fala assim: a liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, seja ela nas empresas, seja ela em cada um de seus departamentos. Ela é essencial em todas as funções da administração. O administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas. Isto é liderar. Então, com a fala do Chavenato, a gente vê aí muito exemplo, né? Como o do pedagogo. O pedagogo, ele hoje, né, ele tem aí as áreas de pedagogia hospitalar, pedagogia jurídica e a pedagogia empresarial, onde o pedagogo ele acaba se encaixando como líder, né? Ele é o líder ali dentro da empresa, né? Ele se depara com conflitos, ele se depara com um grupo de pessoas aonde ele tem que administrar. Então ali ele é um líder. A gente tem aí vários exemplos, né, que dá pra gente aprender bastante. Vou deixar aí, professora, com as meninas, elas vão dar segmentos no trabalho. Boa noite a todos, boa noite, professora. Oi, professora, oi, colegas, meninos, meninas, muito boa noite a todos. Então, o nosso grupo ficou com a segunda parte de liderança, né? A primeira parte foi apresentada semana passada pelo primeiro grupo, que apresentou muitíssimo bem, e nós ficamos com a segunda parte, que é da página 4 ao 8. Porém, ao ler o texto, o grupo achou melhor pesquisar em outras fontes, buscar alguns vídeos, algumas falas. E para iniciar o nosso trabalho, nós vamos trazer algumas concepções de líderes, alguns erros que alguns líderes cometem, a possibilidade de um iniciante se tornar um líder, porque a gente já viu que um líder ele não é, ele pode ser nato, como ele pode também ser construído, né? Aquela tipologia que achar que o líder sempre é aquele que fala mais, aquele mais extrovertido. A gente sabe que nem sempre esse se transforma num grande líder, né? O líder ele tem uma postura, ele tem seus seguidores, ele tem um jeito de liderança, alguns autocráticos, alguns liberais, mas nós do grupo acreditamos que a liderança ela é muito ampla e que o líder, conforme ele vai liderando, ele vai sabendo o tipo de liderança daquele momento, né? Então, mas a primeira parte desse nosso trabalho, a qual eu vou falar, saiu até um pouquinho assim, traz para a gente essa matéria que nós estamos vendo, que é a pedagogia empresarial, né? Que é o pedagogo atuando, né, em uma instituição privada, atuando aí nas empresas. É recente, né? Assim, eu confesso que quando iniciou a matéria, foi que eu fui ter uma noção de como o pedagogo poderia atuar fora da escola, fora dos muros da escola, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, né? A maioria hoje ele atua na parte de RH,
Mas olha, gente, a pedagogia é tão ampla, né? O pedagogo ele consegue gerir muito bem essa aprendizagem, ele estuda bastante, então ele tem uma bagagem muito ampla para estar atuando nas empresas. E por que não ser um líder, né? Porque o pedagogo, dentro de uma empresa, ele não pode ser um líder. Sim, é claro que ele pode. É como eu disse, se você chega numa empresa, olha, nós estamos estudando, né, gestão, psicologia, desenvolvimento. Então, assim, isso nos dá uma bagagem enorme para lidar com pessoas, que é o capital mais. Hoje, dentro das empresas, o capital humano, esse é muito valorizado, porque uma empresa, ela sem o capital humano, ela não se transforma numa grande empresa. Então, o pedagogo ele consegue administrar conflitos, né? Então ele pode tanto auxiliar um líder, né, para amenizar esses conflitos em treinamentos, em desenvolvimento de pessoas, né? Porque ele trabalha também não é só com a construção e o desenvolvimento de uma criança, o aprendizado de uma criança. Ele também trabalha com o aprendizado de adultos, né? A pedagogia é uma ciência que estuda aí as formas de ensinar, né? Como ensinar. E o pedagogo, desde o início do seu curso até o final, ele está sempre atuando nessa questão de desenvolvimento interpessoal entre pessoas, né? Então, assim, essa parte a gente queria só abrir um pouquinho essa questão do pedagogo dentro da empresa, do pedagogo como líder de uma empresa, né? Como auxiliando também em uma liderança, né? Então, assim, como é amplo, como eu já disse, como é amplo essa bagagem do pedagogo, é muito plausível que ele venha a trabalhar em uma instituição privada. Vou dar, o pessoal do meu grupo vai dar sequência e aí nós vamos abordar outras questões da liderança. Obrigada. Olá, boa noite a todos, boa noite, professora. Aqui é a Kelly e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, que é sobre liderança, e vou falar nas linguagem corporal dos líderes. Para me iniciar aqui, vou falar uma fala de Annie Coulde, que ela diz assim: a nossa linguagem corporal molda quem somos. O líder é alguém que tem um carisma natural. Aquela pessoa que quando entra numa sala, todos olham, ou que quando fala, os outros escutam. Os seus comportamentos podem influenciar os clientes, motivar pessoas, aumentar a produtividade dos colaboradores e criar mais impacto. A postura de um líder é, por isso, um exemplo a se seguir, desde a forma como se senta numa reunião, a frequência com que olha nos olhos ou a forma como seu corpo comunica. Tudo conta. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal, onde o corpo fala através de gestos, expressões faciais e posturas. Se você deseja ser um grande líder, precisa ficar atento a uma série de questões relacionadas à sua linguagem corporal. Isso mesmo, seu corpo também fala. E a maneira como ele se expressa diz muito sobre a sua personalidade. Um famoso estudioso, Albert Mehrabian, é um pioneiro em estudos sobre linguagem corporal. Ele revelou que apenas 7% da nossa comunicação é verbal, por meio de palavras, enquanto 38% é vocal, no que inclui tom de voz, volume, velocidade e ritmo de fala. O restante, que é 55%, está relacionado à comunicação não verbal, que diz respeito a postura, gestos e expressões faciais, ou seja, a nossa linguagem corporal.
Então, vamos falar agora um pouquinho e dar alguns exemplos de como nós podemos se tornar grandes líderes, né? Se você quiser ser um grande líder, eu vou dar algumas dicas que a gente pesquisou bastante e que fala assim. E como essas linguagens corporal, elas podem ajudar você a se posicionar como um bom líder. Fique atento ao tom de voz, fale baixo, segure seu tom de voz e será visto como alguém estável e confiável. Comunicar de forma eficaz, use frases curtas e claras. Dá um aperto de mão firme. O mais favorável para um líder é aquele que passa igualdade. Nesse aperto de mão, você pode passar para um colaborador, para um cliente, que você passa aquela sensação de igualdade. É interessante isso, né? Achei muito interessante. Então, assim, também esteja disponível para ouvir os outros, concentre-se no que eles têm a dizer, olhando diretamente. Não fique, por exemplo, você quando for ter uma conversa ou uma entrevista muito importante, você ficar sem olhar nos olhos, ou então quando a pessoa for falar com você, você estiver mexendo no celular, olhando horas, por exemplo. Isso atrapalha bastante a sua comunicação e isso acaba dando assim mau exemplos naquela conversa. Ocupe bem o espaço. Em reunião com vários colaboradores, fique de pé para falar com a equipe usando uma postura ereta, cabeça erguida e ombros para trás. Sorria sempre que a ocasião permitir. O sorriso abre portas, né? Aquele famoso ditado. E isso é uma verdade. O sorriso reduz estresse, aproxima as pessoas e demonstra que é um profissional acessível. Use as mãos para dar o tom do discurso. A boa comunicação é muito importante para qualquer líder. Gesticular enquanto discursa pode auxiliá-lo a formar raciocínios mais claros. E outra coisa muito importante que eu quero frisar nesse trabalho é como se vestir. Muitas pessoas acham que como se veste não vai dizer muito a sua capacidade profissional, mas isso é uma grande verdade. Essa semana mesmo eu ouço muito rádio e ele tem um programinha que fala assim, carreira de sucesso. E nesse carreira de sucesso estava um especialista que trata dessa área, da área visual das pessoas, que precisa de ter um cuidado mais específico, né, nessa área. Então, ela estava contando uma experiência que ela ajudou uma moça que ela tinha um alto nível, um currículo muito, muito completo, específico para a área. Ela queria muito entrar ocupar uma vaga de líder, né, na empresa. Então, ela se candidatou e foi falar com os patrões, no caso lá, com os responsáveis. E aí, sim, o currículo dela é impecável, mas ela foi falar que queria ocupar essa vaga e, assim, ela tomou um susto quando eles viraram para ela e falaram assim, olha, mas você não pode ocupar essa vaga, pela sua imagem. Infelizmente, você não tem esse nível. Então, ela procurou ajuda com essa especialista que transforma a imagem da pessoa. Então, essa mulher, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente pensa que a imagem não tem a ver muito com a sua capacidade intelectual e o seu raciocínio e sua inteligência, mas isso diz muito no mercado de trabalho, principalmente na liderança. Se você quiser ser um líder, você tem que se cuidar da sua imagem pessoal. E assim, para finalizar, é assim, vamos falar aqui uma conhecida frase, né? A primeira impressão é a que fica. Então cuide de sua linguagem corporal. Se quiser ser um bom líder,
cuide de sua linguagem corporal. E é isso, boa noite. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os 6 erros comuns cometidos na gestão. Bom, sabemos que até os maiores líderes, eles são suscetíveis a cometer erros, né? E esses erros podem influenciar em resultados negativos na empresa, né? Porém, quando esse erro é reconhecido por esse líder, ele tem uma oportunidade de refletir sobre o seu desempenho. O primeiro erro é o ser arrogante. É um dos maiores erros. É a incapacidade que aquele líder tem de administrar o seu próprio ego, né? Causando uma postura de arrogância e, consequentemente, gerando conflito na sua equipe. O segundo é o feedback. Ele não sabe lidar com o feedback. No entanto, muitos líderes não reagem de maneira receptiva a um feedback. Vou citar algumas ações aqui descritivas. Tentar reverter a situação de um feedback, demonstrando conhecimento e experiência. Atuar na defensiva, dar feedback que não contribui para o desenvolvimento dos profissionais, acreditar que sabe o que os funcionários desejam, sem ao menos perguntar, né, a eles. E o terceiro erro é o microgerenciamento. Esses líderes, eles praticam um estilo de gestão de dominar, né? Eles gostam de dominar os processos, as pessoas, centralizam nas decisões e espalham medo entre os funcionários e não motivam e nem engajam a equipe. O quarto é não escutar os outros. Para ser efetiva em uma organização, a comunicação deve ser uma via de mão dupla, né? Entre o líder e o liderado. O quinto erro é a falta de valorização. Líderes que pensam que ninguém é insubstituível e não se importa com o valor dos membros do seu time, né? E esse é um erro gravíssimo. O sexto erro, não se desenvolve como líder. É aquele líder acomodado, né? É um líder que não procura investir no próprio crescimento profissional, né? Ele não sabe compartilhar, né? E, consequentemente, visa algumas falhas, né? E, então, esses problemas de comunicação e ego pode refletir muito no desenvolvimento da empresa. Bom, é isso que eu tenho para falar. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Meu nome é Natália. Eu vou estar dando continuidade no trabalho. Eu fiquei com a parte de como ser um líder de sucesso, mesmo sendo iniciante. Eu acho que um dos passos mais importantes e fundamentais é aprender a liderarmos nós mesmos, sermos líderes de nós mesmos, ser exemplo para as pessoas. A partir da hora que você é exemplo para a sua equipe, você já tem uma grande chance de ser um líder de sucesso. Em segundo lugar, aprender a ouvir. Aprender a ouvir o que os seus colaboradores têm a te dizer, têm a te passar. Mesmo aqueles que não dão conta de se expressar tão bem, entender o que aquela pessoa quer te passar e saber se comunicar com ela, passar para ela a sua visão, passar para ela o seu conhecimento, para que possa ser uma equipe que se integre num total, atualizada, uma equipe comunicativa e uma equipe que seja eficaz para os objetivos a serem alcançados. Conhecer a sua equipe é muito importante, tanto daquele colaborador menor quanto aquele que mais te ajuda, que mais está do seu lado te apoiando. Então, conhecer a sua equipe, entender o que todos estão tentando te passar, isso é muito, muito importante mesmo. E
ter conhecimento para poder gerar conhecimento nas outras pessoas. Fazer bons cursos, fazer, quem sabe, um coaching, para poder estar passando isso para os seus colaboradores. Aprender a desenvolver melhor a sua comunicação. A partir da hora que você tem uma comunicação mais fluida e mais fácil, então todos os que estão ao seu redor vão entender o que você tem para passar para eles. Eu acho que esses são os passos importantes de sermos líderes de sucesso, mesmo sendo inicialmente, e que isso gere conteúdo nas outras pessoas, para que as pessoas possam aprender com você e ser exemplo. É só isso, muito obrigada. Olá, professora, boa noite, colegas. Eu me chamo Crislaine e vou dar seguimento ao nosso trabalho. E eu irei falar a respeito das habilidades requeridas a um líder. Um bom líder, ele precisa assumir a ótica de outros. Ele precisa se colocar no lugar de liderados e de colaboradores, porque um líder que ele não consegue possuir empatia para com a sua equipe, ele dificilmente conseguirá entender os seus clientes, os seus fornecedores e até mesmo os seus superiores. Ele precisa também possuir equilíbrio emocional. Não é que um líder ele tem que ser uma pessoa apática, não. Ele apenas precisa governar e ter o domínio das suas emoções. Ele precisa usar as suas emoções de uma forma positiva, de uma forma que vai trazer produtividade para a equipe, porque ele terá que enfrentar medos e ele terá que enfrentar pressões. E esses medos e essas pressões, ele precisará enfrentar juntamente com a sua equipe, buscar maneiras de enfrentar esses medos e essas pressões juntamente com os seus liderados. Outra coisa que um bom líder ele tem que ter é a percepção afiada, né? Ele precisa ter o domínio das coisas que acontecem na sua equipe. Ele precisa antecipar as coisas, ele precisa saber de problemas, de dúvidas, de incertezas, inseguranças que possui na sua equipe, para que quando um problema futuro venha a ser gerado, ele já esteja preparado para lidar com isso. Ele também precisa saber ouvir e saber falar. Um líder que ele sabe ouvir, ele também sabe falar. Né? Um líder que sabe ouvir a sua equipe, sabe ouvir ideias, sugestões, críticas. Ele também sabe como falar. Ele sabe como se portar perante a sua equipe, falar não de uma forma rústica, mas de uma forma que todos irão concordar e que todos irão entender. E que mesmo que não venham a concordar, mas que ele venha saber falar com seus liderados, a sua equipe. E um bom líder também, ele precisa assumir suas responsabilidades, assumir os seus riscos, né? Porque um líder ele está ali para estar na frente. E, então, ele é responsável por algo, então ele precisa assumir as suas decisões, assumir quando algo não der certo, né? Quando algo der errado, que não estiver de acordo com o que foi planejado. Porque toda decisão, ela está direita a riscos, e ele precisa estar preparado para quando não acontecer da forma que foi planejado. Ele precisa assumir as suas responsabilidades, a responsabilidade que foi colocada em suas mãos, e assumir também os riscos que serão enfrentados. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma citação, uma fala de Abraham Lincoln, que é: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, um bom líder, ele é um exemplo, né? Ele tem que ser um exemplo para a sua equipe. Ele precisa possuir paixão por aquilo. A sua equipe precisa olhar para ele e ver ele como um espelho. Assim, a equipe cresce junto com o seu líder. E é isso. Muito obrigada, professora. Obrigado, colegas, e tenham uma ótima noite. Boa noite, professora. Boa noite, turma.
Meu nome é Elisângela. Irei continuar o trabalho falando sobre liderança conectiva, que é formada pelos líderes conectivos, que são próprios do cenário atual, né? E o líder da nova era, que desenvolve habilidades com competências para a felicidade. Ele está conectando e combinando e associando as suas visões aos sonhos dos outros. Ele resolve os problemas comuns, ele vai criando um sentimento de comunidade com os objetivos de um líder e dos liderados. Ele incentiva os colaboradores, ele vai fortalecendo os líderes em potencial para ser possíveis sucessores. Ele vai construindo e renovando instituições democráticas. Ele demonstra também autenticidade e jamais a fins egoístas. Ele vai exigindo sacrifícios primeiro de si próprio. Existem alguns mitos que são, né, o aumento da preguiça, né, a redução de produtividade. E o que é importante para que isso caia por terra é definindo os objetivos, os horários, né, planejando, delegando as tarefas, né, que tem que desenvolver e entregar. Fala-se também no maior aumento da solidão, que isso não é verdade. Hoje a pessoa consegue conectar com todos, né? No momento que terminou as tarefas e você já está descansando, você pode mandar mensagens, você pode fazer videochamadas. Então é uma questão que realmente é um mito, né? E que outro mito é equilibrar a vida profissional e a pessoal, né? Você tem que saber separar a vida profissional da vida pessoal, né? E que trabalhar remotamente com cargos de gestão. Isso pode acontecer comunicação entre as equipes e jamais fica deslocada, não fica sem a comunicação. Pelo contrário, às vezes comunica-se até melhor do que quando está no mesmo ambiente corporativo. Eu vou complementar falando as 10 dicas com o teletrabalho para manter-se mais produtivo. Que é manter a rotina do sono, manter a alimentação, porque às vezes quando está trabalhando em casa, as pessoas sempre querem beliscar, tem que ter uma rotina, café da manhã, lanche, almoço, e não ter esses intervalos respeitando a sua vontade, mas manter-se ativo, mas com rotinas. Definir o espaço. Você tem um cantinho, né, separado em casa para você poder trabalhar com suas coisas todas organizadas. Fazer pausas para você ir tomar uma água, ir ao banheiro. Você ser generoso e paciente, né, consigo mesmo e com os outros, porque trabalhar em casa é desafiador. As pessoas têm umas necessidades, você tem outras, então tem que ter esse processo de generosidade. A comunicação na equipe em teletrabalho é muito importante, né? Porque somos seres humanos e é um fator essencial e social.
E as dicas para uma boa comunicação no teletrabalho é que é para ser gentil, né, que seja humano, que precisamos comunicar regularmente, né, fazer videochamada, apoiar outra pessoa, perguntar como ela se sente, né, e reforçar também a cultura da empresa, né, colocar-se para o trabalhador que está em casa que ele faz parte da empresa, motivando, dando feedback, né, para manter o foco e a motivação. E até me lembrei de um caso nessas aulas remotas nossas, que a professora, né, vem sempre perguntando: ei, tem alguém aí? Gente, fala um oi, será que eu estou aqui sozinha? Então dá essa sensação de não receber o feedback que a gente está sozinha, que a gente está falando sozinha. Então isso é muito importante para o líder e que seja flexível também ao horário. Às vezes pode acontecer um atraso, não sempre, né? Mas às vezes pode ter alguma intercorrência devido à tecnologia, à internet, à energia. Então, ser flexível é importante. Ter também momento de celebração. E mais uma vez eu comento sobre a minha professora, Marcinez, que ela sempre gosta de falar para a gente fazer uma festinha. E na parte que ela deu de gestão, ela incentivava nessa questão da gente ter uns momentos festivos, uns momentos de comemoração, para conversar sobre diversos assuntos, até de forma informal. E utilizar os meios diferentes de comunicação que a gente tem hoje. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, professora. É sempre um desafio muito grande estar apresentando trabalhos, ainda mais dessa forma remota. Mas vou estar finalizando o nosso trabalho, explicando um pouquinho para vocês sobre a terceirização e a quarteirização da liderança. A terceirização da liderança é um processo de gestão pelo qual se transfere algumas atividades para terceiros, estabelecendo uma relação de parceria. Assim, a organização concentra-se nas tarefas essenciais. A difusão da prática da terceirização deu origem à chamada quarteirização, na qual se transfere para outras organizações a fiscalização dos serviços contratados ou prestados. A quarteirização representa uma forma de compartilhamento do exercício da liderança, favorecendo o uso de uma mesma linguagem, tanto para os relacionamentos interpessoais, quanto para a definição dos padrões de qualidade e excelência dos serviços. Para finalizar, a tarefa do líder não deve ser apenas controlar a situação, mas principalmente mobilizar recursos para que a organização possa sobreviver perante as dificuldades. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aqui. O nosso grupo inteiro está à disposição para esclarecer. E é sempre uma honra, professora, estar nos desafiando, né? Muito obrigada e boa noite a todos.